Então, hoje nós começamos nossa aula de microbiologia e imunologia do dia 4 de setembro. Vamos falar um pouquinho das questões da última avaliação, né? Então, basicamente, sobre organismos procariontes. Então, a primeira questão, né, corrigindo, na Idade Média, a peste negra ou peste bubônica era uma doença que assolou boa parte da Europa, matando cerca de 1/3 da população. É causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida através da mordida de ratos e pulgas. Entretanto, a falta de conhecimentos científicos da época levava as pessoas a explicarem a disseminação da doença de várias formas. Muitos alegavam que eram judeus, estrangeiros e pobres causadores da peste. Muitos deles foram perseguidos, entretanto, as condições de higiene da população medieval era a principal causa de contaminação. A partir disso, as formas adequadas e éticas de prevenção da doença são, né, deixa eu achar o mouse aqui, então, o saneamento básico, né, os cuidados com a higiene e não acumular lixo para evitar a proliferação de ratos. Então, hoje, né, as atividades de profilaxia, de prevenção de doenças, visam, né, não a matança dos animais, mas a prevenção, né, você ter higiene, a questão do não consumo desses animais, né, então, por exemplo, o que tem acontecido ali, né, dos coronavírides, né, que são vírus famosos, e agora a gente está numa pandemia de um deles, né, a gente não vai lá matar os morcegos e pangolins para não ter mais coronavírus. A questão está em não consumir e não ter contato com esses animais, né? Esses animais na natureza, eles vão ter os vírus deles, né, as doenças deles, e algumas delas podem ser mutagênicas, e nesse sentido, né, o que nós temos é que não ter esse contato com essa quantidade de animais e animais principalmente selvagens, né? Vários desses vírus, né, que nós temos, inclusive, dos vírus, dos influenza vírus, que são os vírus da gripe, né, a maior parte dessas gripes também vem de animais que a gente tem contato, como, por exemplo, o frango, né, que é a gripe aviária, né, a galinha, também temos a tal da gripe suína, né, basicamente o contato com animais, a falta de higiene é que nos faz ter novas doenças aí. Então, basicamente, esse a questão aí da prevenção de doenças. Essa questão, né, das gigantomáceas, ela está errada, tá? Por causa de falta de não é possível concluir que, né? Então, basicamente, ela ficou errada. Então, o que eu fiz? Basicamente, né, para que todo mundo ganhasse ponto, né, marquei todas como corretas, mas justamente para que a atividade não tirasse ponto, tá? No Diga. caso, o senhor está dizendo que aí a questão ali é porque produz menos oxigênio. Isso. É porque era para marcar a errada. Tá. É que a questão faltou o não aqui. Não, então, justamente essa questão... Depois eu vi, algumas pessoas falaram comigo, eu fui ver, né, e na hora de escrever a questão, eu esqueci de escrever. Ela era para ser a correta, só que daí eu decidi que ela iria ser marcado melhor a incorreta, e aí era para ter não é possível concluir que. Então, todas estariam certas, menos a E. Era para ser justamente. Porque daí... exatamente, porque senão fica muito estranho. Senão a gente está dizendo aqui que as algas não têm importância. Não, e até porque as algas produzem mais oxigênio que a Amazônia, né? Exatamente. É que a questão mesmo ficou com o cabeçalho errado. Não, tranquilo, entendi. Beleza. Então, provavelmente, eu inclusive marquei essa aula para isso mesmo, né? Para explicar que, na verdade, foi um erro meu aqui da confecção da questão. E aí eu dei ponto para todo mundo.
que respondeu a questão. Legal. Tá? Bom, então, continuando, né? Não sei se alguém mais entrou. Não. Bom, continuando. Então, em regiões oceânicas profundas, próximos a regiões com atividades vulcânicas intensas, alguns organismos podem formar verdadeiros ecossistemas. Na Antártida, cientistas descobriram poliquetos e caranguejos que vivem nessas regiões sem luminosidade, portanto, sem plantas ou algas. Entretanto, observaram que bactérias quimiosintetizantes presentes no interior desses animais absorvem o sulfeto de hidrogênio expelido pelos vulcões e o convertem em alimento para os hospedeiros, em troca de proteção. Podemos concluir que esta pequena cadeia alimentar possui bactérias, são consumidores primárias, porque absorvem dos vulcões, né? Na verdade, essa questão ficou errada também, né? Mas, mesmo assim, né, dava para responder, né, porque o problema é que a questão A ficou para cima, ficou no título. Deu um erro aqui, porque esse negócio aqui é muito ruim de usar. Então, apesar de que este A aqui era para ser uma alternativa, né, mas, como ela já estava errada, não influenciou aqui na resposta, né, porque, basicamente, né, a marcação correta ainda estava como alternativa, que é a B. As bactérias produzem o alimento semelhantemente como produtores. Olha como ele é ruim. Como produtores da cadeia, enquanto os caranguejos e outros animais que hospedam essas bactérias em seu interior são consumidores primários. Então, era só uma cadeia ecológica, né, mostrando que as bactérias aqui são produtoras de nutrientes. Na próxima questão, sabemos que todos os organismos com células procarióticas estão agrupados em um único reino. Entre as alternativas a seguir, indique aquela que aparece o nome desse reino. Então, o único reino com células procarióticas é o reino Monera, né? Então, ficou bem fácil. Um grupo de pessoas deu entrada em um hospital após ingerirem um bolo de aniversário comprado em estabelecimento comercial. O diagnóstico foi intoxicação por uma bactéria do gênero Salmonella. Marque a alternativa que indica a descrição correta de uma bactéria. Então, aqui vai ter a descrição correta de uma bactéria, é a B, né? Que é um organismo microscópico unicelular procarionte. Esta questão, né, é uma questão de vestibular, né? De acordo com as características nutricionais, 3 tipos de bactérias são descritas a seguir. Nesse contexto, essas bactérias é correto afirmar. Para responder essa questão, né, a questão basicamente ela está com a resposta na apostila que eu passei para vocês de microbiologia, né? Então, se a gente for lá deixa eu abrir ela ali. Então, basicamente, né, na apostila, as bactérias começam na página 10, e aí nós vamos ter, né, uma série de descrições detalhadas sobre as bactérias, e aí nós temos aqui, basicamente, né, na página, essa página aqui, que é a 17, nós temos as informações nutricionais das bactérias. Elas podem ser fototróficas ou quimiotróficas, né? Então, bactérias fototróficas são aquelas que utilizam o CO2 como principal fonte de carbono e, né, no caso aqui, são as litotróficas, as que utilizam o CO2. E as fotoorganotróficas utilizam um composto orgânico. E ambas utilizam a luz, né, para fixar a energia. Quimiotróficos são aqueles que utilizam, né, a energia química dos compostos, né, para obter a sua própria energia. E aí também tem a divisão de quimiorganotróficas e quimiolitotróficas. Ok? Então, basicamente, essas bactérias, elas
podem ser autótrofas, no caso das fotolitotróficas e quimiolitotróficas, ou heterótrofas, no caso das fotoorganotróficas e quimiorganotróficas, né? Vocês aprenderam no ensino médio regular, né, que existe autótrofo e heterótrofo. Aqui na biotecnologia a gente subdivide, né? Então, na microbiologia, as autotróficas são as fotolitotróficas e as quimiolitotróficas, né? Enquanto as heterotróficas, as fotoorganotróficas e quimiorganotróficas. Então, basicamente, quando a gente pega ali na questão, né, vamos ter, então, a questão perguntando exatamente isso, né? Se a bactéria, ela sintetiza substâncias orgânicas que servem de alimento, tal. Então, ele vai dando aqui a equação de cada uma das 3 bactérias, e vocês teriam que ver se é quimiorganotrófica, quimiorganotrófica, se é fototrófica, né? E dentre elas, ali, nós vamos ter que a resposta é a E, né? A 1 é autotrófica quimiosintetizante, né? Ou fotoquimiotrófica, 2 é autotrófica fotossintetizante, e 3 é heterotrófica fermentadora, né? Fermentadora, porque, né, vocês já viram, né, que as bactérias, elas são que transformam o álcool em ácido acético. Aqui nós estamos falando da produção de vinagre, e isso é feito por fermentação, né? Então, nós temos aqui o açúcar, né, reagindo com oxigênio e dando aqui o álcool, né? O álcool reagindo com oxigênio, né, dando o ácido acético e a água, né? Então, a alternativa é a E. Professor, Diga. então, uma pergunta. Nessa questão em específico, a questão da produção do enxofre, ela não se daria por uma quimiossíntese não autotrófica fotossintetizante? Então, é autotrófica fotossintetizante. Aqui. Não, então, Dois. essa 2, não, para mim, a bactéria 2, ela era quimiosintetizante, porque Não, a porque produção está de escrito enxofre... luz aqui, ó. Luz. luz. Entendeu? Entendeu? Tem que tomar cuidado, assim, porque às vezes um detalhezinho. Por isso aqui, se não tivesse, você estaria certo. Mas está escrito luz. Entendi. Então ela é foto, né? Não, passou batido ali Eu acho que essa foi uma dúvida também de várias pessoas, mas aqui, ó, é luz, basicamente. Se não tivesse luz, com certeza. Entendi. Não, beleza. Certo? Infelizmente acontece, né? Mas, né? É por isso que às vezes é bom fazer com mais calma, dar uma olhada, né? Senão, às vezes dá um errinho aí. Então, nesse sentido, eu já publiquei aqui a recuperação, né? Então, a V1 mais a V2 vai valer 5 pontos, tá? Então, basicamente, nesta atividade, né, também, ela vai pegar os conceitos principais das 2 avaliações, né? Então, é basicamente bem fácil aqui, do conhecimento mais básico que vocês têm que ter aí para os próximos conteúdos. Então, é basicamente isso. Dúvida? Se não tem dúvida, eu acho que é isso mesmo. Se quiser comentar alguma coisa, daí vamos. Eu coloquei lá a atividade, né? Provavelmente eu coloquei ela para quarta-feira, justamente para esse tempo, tá? Já que vocês não vão ter aula segunda e terça, tá? Então, quarta, acho que quinta-feira, eu coloquei o prazo dela quinta-feira, deixa eu ver aqui direitinho, né, para não falar besteira. Então, basicamente, essa atividade sim, né, dia 10 de setembro, tá? É a data da entrega dessa atividade. E se vocês tiverem dúvidas, né, é bom vocês colocarem as dúvidas no Hangouts,
tá? Se vocês colocarem a dúvida aqui no Classroom, né, é difícil de eu ver, assim, a não ser que eu esteja manipulando o Classroom, o Classroom da turma. Então, se vocês têm alguma dúvida, né, querem falar alguma coisa, vão no Hangouts, deixem um recado lá, porque o Hangouts eu abro justamente para atender todos os alunos, né? Então, geralmente a partir de quarta-feira, o Hangouts ele fica aberto, porque eu trabalho quarta, quinta e sexta, então, Hangouts ele fica aberto a partir de quarta-feira, para vocês tirarem dúvidas, colocarem dúvidas, e lá é bem mais fácil de responder. Ok? Então, é isso. Então, terminamos. Oi? Eu lembro que tem... você fez? Tá. Ok. Então, se não, dependendo aí, professor, eu estou com uma dúvida, eu vou chegar atrasado, alguma coisa, sempre deixem recado no Hangouts lá, que daí a gente espera também. Ok? Então, bom final de semana, cuide-se, até semana que vem. Beleza, professor. Obrigado, gratidão enorme pela aula. Obrigado você aí. Bom final de semana e bom feriado também. Também. Abraço. Outro, tchau, tchau.